Olá, meu amigo e amiga. Você pensa que pelo fato de estarmos aqui num final de domingão aqui no nosso país, num dia em que normalmente não acontecem muitos fatos na vida política e, portanto, não mexem tanto com a nossa vida concreta, que hoje foi um dia desses? Não, meu amigo, aconteceu muita coisa interessante aqui e coisas até inusitadas. De repente, uma comparação que ninguém esperava veio da extrema-direita em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, que a gente pode chamar até de salaflávio, né? Porque é um salafrário que está pegando ali uma pessoa que está presa, orientações sobre aquilo que ele tem que fazer nesse processo que virou um processo absolutamente anômalo, um processo eleitoral. Porque nós não temos duas candidaturas legítimas. De um lado, existe a candidatura do presidente Lula, que está testado, está aí com a sua vida toda exposta, já foi sabatinado, já foi provado, já foi testado na administração, na vida política. E do outro lado você tem uma anomalia, porque a gente não pode dizer que o senhor Flávio Bolsonaro é um candidato preparado, alguém que vem com uma ideologia séria, alguém que tem propostas para o nosso país. Não. É apenas um subproduto dessa coisa que a gente chama de bolsonarismo. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Tem coisas aí muito complicadas que estão vindo para essa gente aí, sobretudo a partir de amanhã, em que o ministro Alexandre de Moraes terá que tomar algum tipo de atitude sobre a quebra de uma medida cautelar feita pelo criminoso maior da nação e o senhor Salaflávio, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui, sempre mandando seu comentário, dando seu joinha, compartilhando os nossos vídeos. São formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, aproveite, você que já está aqui há mais tempo também, para ver o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque ali tem links muito importantes para você participar efetivamente de uma jornada que nós estamos começando aqui no nosso portal do José, para que a gente tenha mais força para enfrentar essas criaturas aí dentro do parlamento brasileiro. Olha, a Procuradoria-Geral da República tem que ficar com as suas barbas de molho, porque se nós chegarmos lá, nós vamos fazer cobranças muito contundentes que ainda alguns parlamentares não estão fazendo. Tem muita fila que precisa andar aqui no nosso país. Nós falaremos de algumas delas aqui no nosso portal, tá bom? Então, veja lá o primeiro comentário e vamos seguir em frente, tá? Começando aqui com essa história, né? O ministro Alexandre de Moraes já tinha publicado lá atrás uma decisão, um despacho, que mostrava que o senhor Flávio Bolsonaro, ou parente Flávio Bolsonaro, os bolsonaros não podiam fazer nenhum tipo de publicação nas suas redes, publicação essa vinda de autoria do próprio pai. Isso representaria uma quebra de uma medida cautelar. Comentamos isso e o ministro Alexandre de Moraes provavelmente vai despachar para o procurador da República, o senhor Paulo Gonet, que dirá, ele que disse que não tinha problema nenhum o Bolsonaro ter armas, né? Não foi infração nenhuma, enfim. O que ele dirá sobre esse assunto, se também não tem problema nenhum ele violar medida cautelar. Mas, quem sabe, o senhor Paulo Gonet enxergue, né, que foi uma quebra de medida cautelar e peça para o ministro Alexandre de Moraes revogar essa prisão dele tá domiciliar e mande para Papudinha para parar de encher a nossa paciência, né? Já deu, como diz, desculpe aqui, né? A expressão que a gente usa muito é já deu no saco, né? Bom, e aí o que acontece? A coisa está reverberando muito mal, porque quem está perto do criminoso já percebeu que ele pode sofrer danos, né? Carta de Bolsonaro põe em risco prisão domiciliar em recurso do PT ao STF. Gera críticas de candidatos e incomoda Michele Bolsonaro. Por que incomoda a Michele Bolsonaro? Porque ela fez de tudo, né, pelo menos aparentemente, para o Bolsonaro sair da Papudinha e ficar em casa. Ela tinha que levar marmita lá para o Bolsonaro todo dia, fazia mensagem para a marmitinha do Bolsonaro, enfim, estava ali com essa vida complicada. Agora, ali dentro de casa, ela pode sair, enfim, deixa alguém tomando conta dele lá, enfim, faz a comidinha. A vida dela deu uma melhorada. E agora ela está percebendo que, de repente, com esse tipo de ato, ele pode voltar para nossa, até gasguei aqui, né? Para a Papudinha e ela voltar a ser a cozinheira do Bolsonaro, porque ele não come qualquer comida, né? É uma pessoa que tem a síndrome de perseguição, ele acha que pode ter um primo do Adélio fazendo comida para ele, então, botando chumbinho. Então, essa é a situação. E o ministro Alexandre de Moraes ficou numa situação que ele vai ter que decidir, né? Então, olha, se ele decidir sem levar em consideração nenhum outro aspecto,
ele vai simplesmente cumprir o que determina a lei e vai revogar a prisão domiciliar e vai mandar o Bolsonaro para Papudinho. Para a dona Michele vai ser um problema, né? Mas para muitas pessoas aí vai ser um exemplo para ele parar com palhaçada. Mudança de rumo. Os jornalões já estão atestando aquilo que já era previsto lá atrás, que a candidatura do senhor Sala Flávio, ela vai vazar, ela vai afundar, e quando ele perder as eleições, ele vai tirar férias com a família e vai sumir do mapa. Já cantei essa pedra aqui com vocês. E olha, já estamos alguns meses das eleições, mas tem gente como o colunista Merval Pereira, que representa o pensamento, né, de um grupo poderoso de comunicação, do Grupo Globo. Ele está dizendo que o Flávio pode não chegar até essa eleição. Mudança de rumo. Flávio Bolsonaro pode ser inviabilizado como candidato à presidência, até mesmo antes de chegar a ser indicado pelo PL, pois as investigações do crime organizado no Rio de Janeiro chegam cada vez mais próximas às suas conexões pessoais. Todo mundo sabe que as pessoas que comandam o estado do Rio de Janeiro estão praticando todos os tipos de falcatruas e de crimes, são pessoas ligadas politicamente ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro. Não é à toa que já mostrei aqui para vocês vídeos dizendo que ele é uma pessoa com a goela larga, uma pessoa que tem uma boca gigantesca, ele gosta de fazer negócios. Todo mundo sabe disso, gente. Ele gosta de grana, ele pegou esse vírus com o pai dele. Só que ele parece ser mais voraz, né, nessa procura do vil metal. Após ataques da direita, Damares decide deixar a equipe de plano de governo de Flávio. Já fiz o que era preciso. Então, a gente vai vendo defecções nesse mundo. Senadora disse que pode contribuir numa eventual transição da presidência e confirma que senador não a procurou desde a escalada da crise com Michele Bolsonaro. Então, vai saindo, olha, uma fiel escudeira, né? Também está largando o senhor Flávio Sala Flávio. Flávio Bolsonaro sela apoio do Republicanos com promessa de indicação ao STF. Nossa, isso pegou mal nesse domingão. Aqui o pastor Marcos Pereira, ele teria negociado com o criminoso Flávio, Sala Flávio, que, olha, nós vamos apoiá-lo, mas o senhor ganhando as eleições, o senhor me coloca como ministro da Suprema Corte. A coisa pegou muito mal. O senhor Marcos Pereira, ele sempre tem declarações muito infelizes e volta atrás. Essa foi uma que ele está voltando atrás também, dizendo, não combinei nada não, é mentirinha. A conferir, né? Vamos ver os próximos capítulos dessa ligação aí do homem, do senhor Edir Macedo e de Flávio Bolsonaro. Caiado afirma que barco da candidatura de Flávio Bolsonaro está afundando. Ex-governador de Goiás sobe o tom e comenta sobre a falta de apoio na candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Ele teve uma coisa muito engraçada que ele comentou aqui, que eu acho que essa aí, no imaginário popular, ela é muito interessante. Lula está cuidando do Flávio igual a um peru de Natal, diz Caiado. Pré-candidato do PSD tem criticado o senador do PL. Declaração foi dada no programa Jogo do Poder na CNT. Aí tem esse trecho aqui, né? Lula está cuidando do Flávio igual um peru de Natal, mantendo vivo no primeiro turno para entregar e vencer no segundo turno. Como ele vai para esse embate se tem tantos problemas, declarou o pré-candidato do PSD. Achei muito interessante essa metáfora, né? O Lula ali com o milhozinho, né? Dando milhozinho para o peru, engordando o peru, para o peru ficar bem vermelho, bem suculento, para depois, no Natal, ser abatido, né? Essa é a visão do Caiado, que é um pecuarista, então ele enxergou um peru de Natal aí com a cara do senhor Sala Flávio. No mês passado, Caiado defendia candidaturas múltiplas da direita como a melhor forma de derrotar o presidente Lula nas eleições de outubro. No entanto, na última semana, o ex-governador aumentou suas críticas em relação à pré-candidatura de Flávio. Ele está dizendo o seguinte, uma pessoa que tem tanto crime, tem tanta coisa complicada, como é que essa figura pode postular alguma coisa? Nesse trecho aqui da entrevista, a gente vê ele falando sobre isso aqui, ó. Vamos lá. Em resposta a uma pergunta, afirmou, você tem dados consistentes para fazer juízo de valor e rotular a pessoa como corrupta? Tem. No caso do Flávio, tem, né? Pode-se até dizer, mas temos comprovações até agora ou está sendo aberto o processo? Esta é a realidade.
mas ele não deveria ser candidato à presidência da República porque o candidato não tem direito à presunção de inocência. Se tem algo vinculado a algum caso de corrupção, de desvio de comportamento ou de não ter estrutura ética para disputar o cargo, você deveria ser afastado. Então, gente, tá ruim a coisa para ele, né? Depois o Meco Caiado vai oferecer um apoio ao Sala Flávio no segundo turno, se ele reconhece que é uma figura absolutamente imprestável do ponto de vista moral e ético. E ele criticou também, na matéria, que o senhor Flávio Bolsonaro não tem vida própria. Alguém que vai pedir lá apoio ao papai para se apresentar como candidato é uma coisa que não dá a ele nenhum tipo de estatura para disputar uma eleição presidencial. Coluna do Bernardo de Melo Franco. Devassa expõe antros de corrupção em governo bolsonarista no Rio, fazendo coro com o que a gente viu agora do Merval Pereira. Enquanto isso, tem gente nessa extrema-direita que está divulgando isso aqui. Bolsonaro livre. Gente, que gente alucinada, né? Eles estão espalhando agora das redes que existe uma ação de revisão criminal e que essa ação, caindo ali nas mãos do Cássio Nunes Marques, que ele poderia, na segunda turma, colocar tudo abaixo, que a condenação de Bolsonaro poderia ser revertida e que ele ficaria livre. Gente, isso não vai acontecer, porque essa gente aqui fica escutando muito o jeguinho lustroso do Paraná, aí eles ficam com essas fantasias. Não tem possibilidade, em primeiro lugar, até a PGR já disse que não há elementos concretos para a propositura de uma ação revisional, ou ação revisória da condenação do criminoso maior da nação. E mesmo que o ministro Cássio Nunes Marques entenda que há essa possibilidade, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que isso tem que ser discutido no plenário geral e não numa turma. Então, no plenário geral, não tem a menor condição dessa história ser revertida. Portanto, esse sonho aqui do Bolsonaro livre só fica na cabeça de gente alucinada ou gente mal informada. Orçamento fora de ordem, uma coisa que eu comentei aqui com vocês. Alguns editoriais estão metendo a lenha nesse orçamento porque isso é antro de corrupção, né, gente? Eu estou circulando por aí. Vocês imaginem só alguém que é pré-candidato, está esbarrando o tempo todo com feudos, estruturas gigantescas, estruturas milionárias, estruturas corruptas de gente que quer se perpetuar no poder. Nós temos que atacar isso. Isso é uma coisa também muito importante para todos os progressistas aqui no nosso país batalharem para acabar no Congresso Nacional, né? Esse orçamento. Até porque as anomalias vão surgindo umas atrás das outras. Dino cita indicação de emendas para o Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, e manda bloquear 6 milhões. Isso foi neste domingão. Gente, o Eduardo Cunha, condenado por corrupção, a pessoa que colocou a filha para ser deputada, mas agora está indo para disputar a eleição em Minas Gerais como deputado também. É um negócio tão escandaloso, tem que acabar esse tipo de patifaria. Como é que pode alguém acusar de tanta corrupção ainda está manipulando orçamento, gente, para mandar dinheiro para algum município, para alguma ONG? Agora eu pergunto a vocês acham que o Eduardo Cunha está querendo mandar orçamento junto com o senhor Valdemar da Costa Neto, Sóstenes Cavalcante, para alguma coisa decente aqui no nosso país? É corrupção braba, isso tem que ser dito, tem que ser enfrentado, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue atacar isso, né, de uma maneira mais contundente. E aí, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, sempre no final do nosso papo aqui, eu gosto de prestar contas a você que está dando apoio aqui à nossa pré-campanha. E eu quero dizer a vocês que continuamos em segundo lugar em número de pessoas que estão apoiando essa jornada. Temos agora 4.219 amigos e amigas aqui no nosso portal, tá legal? Então venha se somar também. Gente, a grana no final da história não é nem tão importante, porque eu estava nessa pré-campanha aqui sem nada, sem contar com nada. Então, já tendo alguma coisa que a gente vai poder disponibilizar a partir dessa pré-candidatura se converter numa candidatura, vai ser um negócio muito legal, porque isso não é grana que fica com o candidato. Isso é uma coisa totalmente transparente que só pode ser utilizada para fins de campanha. Então, você que está apoiando a nossa missão aqui, a nossa jornada, é muito legal ter você aqui, tá? E espalhe, traga mais pessoas e vamos seguir em frente, porque se a gente chegar lá, como eu disse para vocês, olha, teremos aí muitos enfrentamentos importantes, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. E se você tem um peru e gosta de alimentar o peru para Natal, eu acho essa imagem um pouco
triste, né? Um pouco tenebrosa, pelo menos para o Peru. Mas para o Peru político, é bom que ele seja abatido mesmo antes do Natal, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.